Opa, salve, salve, beleza? Um período de férias que pode se estender, saiba quais os motivos. Uma informação que foi divulgada aqui no canal começa a ganhar corpo a respeito do Campeonato Brasileiro. Jornalista argentino fala em interesse do Inter em Escoco. Será? Afinal de contas, o Inter ainda vai se reforçar para 2020? Quer saber mais? Então vem! Olá, eu sou Daniel Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal, esse espaço com conteúdo voltado às questões da dupla Grenal, com informação, opinião e a chance sempre da gente trocar uma ideia com teu comentário aqui embaixo. Quer saber de Grêmio, Inter e Grêmio? Então te inscreve aqui no retângulozinho vermelho no canto da tela. Muito like no vídeo, gente, que é importante. O período de férias dos jogadores pode aumentar e a direção do Internacional trabalha com esta possibilidade, inclusive de prorrogar o retorno dos atletas por mais 10 dias. Isso porque ainda existe o clima de incerteza em relação às decisões que serão tomadas pelas autoridades locais, bem como nacionais a respeito da volta do futebol. Ainda pode se optar pelo período de permanência em casa, na famosa quarentena, fazendo com que algumas atividades, inclusive, não retornem ao normal. E muito provavelmente o futebol será uma delas. Tem algumas questões que elas são muito importantes. Hoje, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, concedeu uma entrevista à Rádio Guaíba em que ele falou, inclusive, né, das possibilidades que se tem, não, claro, tornando pública cada uma delas, mas fazendo questão de ressaltar que não é um momento para que, de repente, se tome uma decisão prematura, porque agora, nestes últimos dias, ao contrário do que se falava antes, passou a se trabalhar, inclusive, com a possibilidade do retorno do Campeonato Gaúcho. Isso atropelaria demais o calendário com a questão da disputa do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores da América. Então é preciso ainda aguardar os próximos dias e que tipo de posição tomará a Federação Gaúcha de Futebol. Não deve se antecipar sem que a CBF, por exemplo, tome uma decisão e se pronuncie sobre o Campeonato Brasileiro. A Federação Nacional dos Clubes fala sobre a possibilidade, que era algo que eu sempre disse aqui no canal, de não necessariamente cumprir aquele período de no mínimo 66, máximo 72 horas entre um jogo e outro do Campeonato Brasileiro. Isso pode acontecer, por exemplo, que esse período se reduza. Assim, o campeonato ficaria mais corrido, tendo a disputa de todas as rodadas, numa intenção até mesmo de tentar terminar o Campeonato Brasileiro ainda este ano. Sobre a Libertadores da América, existe a possibilidade da competição se estender até 2021. Essa é uma das questões que estão sendo trabalhadas no ambiente da Conmebol. Outra informação que chegou a se falar, inclusive, na possibilidade do cancelamento da competição. O que a gente tem que ressaltar disso, né? E às vezes se torna repetitivo, é que a Libertadores ela não depende apenas da Conmebol, ao contrário, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. Havendo a posição das autoridades de saúde do Brasil liberando, por exemplo, a volta do futebol, mesmo que com portões fechados, o campeonato seria jogado sem outro tipo de decisão. No que se refere ao âmbito sul-americano, tem ainda a decisão que cabe às autoridades de cada país referentes a aberturas de fronteiras, coisa que isso poderia ainda implicar na demora maior da volta da Libertadores da América. Então este é um cenário que passa, sim, a preocupar os clubes, principalmente a dupla Grenal, os dois que integram o mesmo grupo da competição. Portanto, ainda existe a indefinição. E o ponto que chama
a atenção é que a posição da Conmebol quanto à Libertadores era de um retorno em maio e, evidente, algo que não vai se confirmar, porque se os jogadores retornarem após 10 dias, seria para o fim deste mês de abril, retornando no começo de maio, por exemplo, não teria tempo hábil para a realização dos treinamentos e, por consequência, né, a realização dos jogos, até porque tem as questões das viagens e esse ponto que eu falei das fronteiras. O jornalista Gustavo Yarroch, ele é jornalista da La Rede, também da ESPN na Argentina, colocou uma informação que, de certa forma, surpreende, dando conta de que o Internacional está mirando o retorno de Scocco. O detalhe é o seguinte: o Scocco não deve renovar o seu contrato com o River Plate. Ele ficaria liberado na metade do ano. O Newell's Old Boys gostaria de contar com o jogador para que ele jogasse no clube e assim encerrasse a sua carreira no Newell's. Talvez esta informação, e eu conversei com alguns amigos, né? O meu amigo Luciano Silveira também, que tem contato direto com a imprensa argentina, conversou também com o Gustavo, diz que é um jornalista muito bem informado, é um cara que trabalha com boas fontes, mas talvez, né, pelo que a gente entende, pode ter sido uma das fontes o empresário do jogador, porque a imagem do Scocco aqui, ela não foi boa, né? Foi um jogador que inclusive saiu aqui estigmatizado como um argentino sem sangue, um jogador que não vibrava. Ele recuperou um pouco da sua carreira no River Plate, onde ele foi, convenhamos, muito melhor. Como o Rodrigo Caetano salientou que o Internacional não vai criar nenhuma expectativa porque hoje não dispõe de nenhuma condição para reforçar, eu também não acredito no Scocco, até porque o Inter tem jogadores estrangeiros demais, né? E esta é uma informação que ela surgiu lá da Argentina e vale ressaltar que a direção do Internacional sempre fez questão de salientar que não teria como contratar para o restante desta temporada. Ah, mas pode ser que contrate alguém no meio do ano? Dificilmente o Inter vai conseguir fazer uma negociação pelo clima de incerteza que pauta principalmente o cenário sul-americano. Então essa é uma informação que ela parece que circula muito mais em termos de empresário do que propriamente em relação a um possível interesse do Internacional. É um jogador que, claro, como tantos outros, ficará sem contrato na metade do ano. É um atleta que, quando negociar, vai negociar pelo salário, muito provavelmente. E como o Newell's tem muita vontade de contar com o seu futebol, esse, de fato, deve ser o destino do Ignacio Scocco, argentino que passou aqui pelo Internacional e não foi nada bem com a camisa colorada. Repito, é apenas uma informação que circula na imprensa argentina. Beleza, gente? Comentários aqui embaixo. Daqui a pouco a gente interage aqui no canal. Clica no retângulozinho vermelho aqui no canto da tela para te inscrever no canal e daqui a pouco a gente interage por aqui. Like no vídeo se gostou, é importante. Vamos lá, hein, gente? Dando esta força bacana pro canal aqui, beleza? Fui!